E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver mais um exercício relacionado ao estudo de capacitores. Vamos ao enunciado. Ache a capacitância equivalente ao sistema infinito de capacitores da figura entre os pontos A e B. Observe o quadro. Sugestão. Note que a capacitância à direita da linha vertical interrompida equivale à do sistema todo, por ele ser infinito. Vamos entender melhor a sugestão colocada pelo exercício, ou seja, vamos entender por que nós podemos substituir todos os capacitores associados à direita da linha vertical interrompida pela capacitância equivalente do circuito todo. Para fazer isso, eu vou calcular a capacitância equivalente do circuito à direita da linha vertical interrompida até certo ponto, para que você possa enxergar melhor essa substituição. Vamos começar, portanto, analisando esses dois capacitores. Eles estão associados em série. Logo, a capacitância equivalente CS do trecho é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C. Isso nos dá 2 sobre C. Invertendo as duas frações, vemos que CS corresponde a C sobre 2. Esse capacitor de capacitância C sobre 2 vai estar associado em paralelo com o capacitor de capacitância C. Portanto, CP, a capacitância equivalente em questão, é igual a C mais C sobre 2. Com isso, obtemos 3C sobre 2. Muito bem, observe os cálculos efetuados. Vamos dar sequência com esse raciocínio. Perceba o padrão de repetição. Nós temos dois capacitores associados em série. Eu calculo a capacitância equivalente e o resultado vai estar associado em paralelo com o capacitor de capacitância C. A partir de agora, este capacitor de capacitância 3C sobre 2 está associado em série com o capacitor de capacitância C. Então agora eu vou efetuar mais uma vez esse raciocínio, só que utilizando esse valor. Então nós temos agora, mais uma vez, 1 sobre CS é igual a 1 sobre C mais 1 sobre 3C sobre 2. Então, isso nos dá 2 sobre 3C. Consequentemente, obtemos 3C no denominador. Isso nos dá 3 mais 2, 5. Muito bem. Logo, CS, nesse trecho do circuito, é igual a 3C sobre 5. Muito bem. Esse capacitor de capacitância 3C sobre 5 estará associado em paralelo com o capacitor de capacitância C. Portanto, CP é igual a C mais 3C sobre 5. E isso nos dá, aqui nós temos 5C mais 3C, 8C sobre 5. Vamos efetuar esse raciocínio mais uma vez. Esse capacitor de capacitância 8C sobre 5 está associado em série com o capacitor de capacitância C. Portanto, 1 sobre CS é igual a 1 sobre C mais 1 sobre 8C sobre 5. Portanto, eu vou somar com o inverso, 5 sobre 8C. Perceba que agora obtemos o mínimo múltiplo comum é 8C, então eu tenho 8 mais 5, 13. Logo, o valor da capacitância CS é igual a 8C sobre 13. Muito bem. Observe o resultado obtido. E agora, mais uma vez, esse capacitor de capacitância 8C sobre 13
está associado em paralelo com um capacitor de capacitância C. Eu vou repetir esse cálculo utilizando aquele valor. Então nós temos CP igual a C mais 8C sobre 13. E isso nos dá 13C mais 8C, 21C sobre 13. Muito bem. Vamos agora calcular o último valor de CS nessa sequência de cálculos. Para finalizar esse raciocínio, esse capacitor de capacitância 21C sobre 13 está associado em série com um capacitor de capacitância C. Portanto, 1 sobre CS é igual a 1 sobre C mais 1 sobre 21C sobre 13, que nos dá 13 sobre 21C. Portanto, obtemos 21C no denominador, isso nos dá 21 mais 13, logo 34. Consequentemente, invertendo as duas frações, CS corresponde a 21C dividido por 34. Este valor, esta razão, ela é aproximadamente igual a 0,618C. Perceba que, à medida que os valores de CS são obtidos, cada fração obtida vai se aproximando cada vez mais de um valor constante. Ou seja, essa divisão vai convergindo para o valor aproximado de 0,618C. Se você continuar os cálculos, você irá perceber que a fração obtida no cálculo de CS converge naturalmente para esse valor aproximadamente. Logo, a resposta já está obtida. O valor da capacitância equivalente dessa associação infinita de capacitores é aproximadamente igual a 0,618C. E é justamente por isso que nós podemos substituir todos os capacitores associados à direita da linha vertical interrompida pela própria capacitância equivalente do circuito. Porque muito antes de chegarmos no início, digamos assim, da associação, o valor obtido no meio dos cálculos, durante os cálculos, já converge naturalmente para a capacitância equivalente do circuito, pelo fato da associação ser infinita. Muito bem. Vamos agora comprovar este resultado resolvendo o exercício, digamos assim, de uma forma mais elegante. A partir de agora, você pode tranquilamente substituir todos os capacitores à direita da linha vertical interrompida pela própria capacitância equivalente de todo o circuito, pelo fato de ser infinito. Então agora nós vamos desenvolver o cálculo a partir daqui. Perceba o seguinte, nós temos dois capacitores aqui associados em paralelo. A capacitância equivalente da associação está associada em paralelo com a capacitância C. Então, neste caso nós vamos encontrar CP igual a C equivalente mais C. Este capacitor de capacitância CP estará associado em série com o capacitor de capacitância C. Portanto, 1 sobre CS. Porém, CS é a própria capacitância equivalente da associação. Então, eu já posso colocar 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C mais 1 sobre CP. Lembre-se que CP é o resultado da associação desses dois capacitores associados em paralelo. E, portanto, CP está associado em série com o capacitor de capacitância C. E CS é justamente a capacitância equivalente da associação. Muito bem. Então, neste caso,
nós vamos obter a seguinte expressão. Eu vou utilizar aqui o produto pela soma, ao invés de utilizar a expressão aqui ilustrada anteriormente. Então, C equivalente é o produto C vezes CP dividido pela soma C mais CP. Muito bem. Substituindo CP na expressão abaixo, nós vamos obter C equivalente igual a C que multiplica CP. Então, vai ficar C vezes C equivalente mais C vezes C, C ao quadrado, sobre C, capacitância C, mais a capacitância CP, que é C equivalente mais C. Muito bem. Vamos melhorar essa expressão. Continuando aqui na parte superior. No denominador, nós temos 2C mais C equivalente. Eu vou passar multiplicando C equivalente. Então, nós vamos ter C equivalente elevado ao quadrado mais 2C vezes C equivalente. Muito bem. E isso é igual a C ao quadrado mais C vezes C equivalente. Então, C ao quadrado mais C vezes C equivalente. Então, vamos melhorar essa igualdade. C vezes C equivalente, eu jogo para lá subtraindo. Então, 2 menos 1, 1. Então, eu posso apagar esse termo e colocar apenas C vezes C equivalente. E C ao quadrado também vai para o lado esquerdo da igualdade negativo. Obtemos uma equação do segundo grau para C equivalente. Então, vamos achar o delta. B ao quadrado, C ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4 vezes A, 4 vezes 1, vezes C, menos 4AC, que é menos C ao quadrado. Muito bem? Então, nós vamos obter C quadrado mais 4C quadrado, ou seja, 5C quadrado. Consequentemente, as raízes obtidas são, nós temos aqui um delta maior do que zero. Logo, nós vamos encontrar duas raízes para a equação do segundo grau. C equivalente é menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta, então C raiz de 5, tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 1, 2. Obviamente, a raiz negativa, ela é eliminada. A capacitância de um capacitor, ou a capacitância equivalente de uma associação de capacitores, é, por definição, uma grandeza física escalar positiva. Portanto, eu posso eliminar essa raiz da equação do segundo grau. E com isso, obtemos, enfim, de uma forma um pouco mais elegante, a capacitância equivalente da associação infinita de capacitores. Ela é igual a C, que multiplica raiz de 5 menos 1. Perceba que raiz de 5 é um número maior do que 1. Portanto, essa raiz é positiva, maior do que 0. C que multiplica raiz de 5 menos 1 sobre 2. Se você aproximar o valor da raiz quadrada de 5 e efetuar os cálculos, você vai chegar justamente nesse valor aproximado, como era de se esperar. Observe os resultados obtidos. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima!